Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o XPCA 11. O fundo, o Fiagro, ele antecipou o relatório, até se vocês lembrarem aí, foi semana passada ou retrasada que eu trouxe o vídeo do mês de setembro, ele já está com o relatório de outubro, mas eu acho que é muito mais para mostrar o ponto, a notícia boa, né, que eu no mês passado, se vocês não viram o vídeo, assistam o vídeo, porque eu fiz uma elucubração, né? Elucubração é boa, hein? Eu fiz dei uma viajada para tentar estimar o quanto tempo que ele continuaria pagando 4 centavos para poder recuperar o prejuízo que ele teve na marcação do CRI da AgroGalaxy, né? O administrador remarcou ele para baixo. E aí ele teve um prejuízo muito grande e ele teve que reduzir os rendimentos, até porque, como vocês já estão carecas de saber, os fiagros eles apuram em regime competência. Então o fato gerador já entra no mês. Nossa, tá tendo uns fogos aqui que vai ter jogo já já, pessoal. Então não se assustem com o barulho de fogos no fundo. Ainda mais que é jogo do Flamengo hoje, então, puta vida. Então, pessoal, é o seguinte, eles trouxeram isso, então eu estimei pelo menos uns 3, 4 meses ainda pagando 4 centavos. Mas, para minha surpresa, veio o relatório desse mês aí com boas notícias que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, relatório agora de outubro de 24. Como eu falei para vocês, o fundo pagou 4 centavos. E aqui, pessoal, falando aqui, em outubro a gestão concentrou as discussões na evolução das negociações da RJ da AgroGalaxy e continua na busca de novas operações para reciclagem do portfólio. Isso aqui mostra que é o seguinte, gente, nós estamos com um problema temporário aqui, mas o fundo continua funcionando. A gente está operando e vamos continuar operando. Então esse é o ponto aqui, acho que foi a primeira frase do relatório para mostrar, gente, a gente está com problema, mas já estamos resolvendo e o fundo continua vivo. Acho que foi essa a mensagem que eles quiseram passar aqui. Percebe-se um aumento da competição entre operações aqui. Essa parte do texto me deixou muito feliz e muito animado, porque é o seguinte, olha só. Percebe-se um aumento da competição entre operações do mercado bancário com operações de mercado de capitais, majoritariamente CRA, levando a uma redução nos spreads, ou seja, muita gente buscando, você reduz os spreads, principalmente nos bons perfis de crédito. E isso afasta os temores de uma crise sistema do agronegócio, que era que muitas pessoas acabou, que a gente chamou de efeito manada dos fiagros, né, de muitos fiagros que não tem problema nenhum, indo a reboque por causa desses fiagros com problema. E aí eles falam aqui que poderia levar a um enxugamento da oferta dos recursos. E olha só que isso que é interessante. Eles colocam, isso é motivado ainda na visão da gestão pelos seguintes motivos. Continua melhora na transparência dos captadores de recursos na apresentação das informações de crédito, um aumento no número de financiadores que vem se especializando no agronegócio e a possibilidade de gerar mais lastro para LCAs pelos bancos. O que isso quer dizer, pessoal? Que é um dos pontos que eu já venho batendo há um bom tempo, inclusive com aquela situação do início de uma regulamentação do mercado de fiagros. O segmento de fiagros é um segmento novo. Então, ele ainda está passando por ele é uma criança que está evoluindo, aprendendo com os seus erros. Então, isso mostra que o mercado está amadurecendo, e isso é muito bom. E eu entendo muito que tenham pessoas, e eu sou uma delas, que tem uma certa ressalva com o fiagro, com o instrumento em si, exatamente pelo fato dele ser novo e não pelo potencial dele, que eu acho que o potencial dos fiagros, eles têm potencial até pelo nosso mercado, pelo nosso país ser um país com vocação agrícola, de ultrapassar inclusive o market share de fundo imobiliário. Assim, eu não tenho dúvidas disso. Porém, a gente ainda precisa de tempo. E aí eu até chego a conversar com os membros, né, recomendando compra de fiagro, somente de algum ou dois fiagros ali que eu considero que são mais tranquilos e eu conheço a gestão, eu dou uma segurada nessas recomendações. Eu mesmo tenho um só em carteira, exatamente por causa do perfil. Mas isso não inviabiliza que mais para frente eu tenha mais. Aliás, se você quiser ser membro aqui do canal, não assine mais os membros aqui do YouTube, que vão acabar agora no final desse mês.
Tem o link da Hotmart aqui para você assinar. Se você não viu a live, assista a live que eu expliquei, que foi a live do dia 20, não, agora foi acho que é do dia 11, se eu não me engano, de novembro, onde eu explico o que é esse, quais são os membros, o que vai ter de benefício. Só digo uma coisa, tá fantástico, pessoal, porque além dos relatórios que eu continuo passando para vocês, com as minhas recomendações, todo mundo vai ter acesso à mentoria, pessoal. Todo o curso gravado que eu fiz, como eu calculo os preços, por um preço menor que uma pizza por mês. Tá ridiculamente barato pelo tanto que eu entrego e, obviamente, também acesso ao grupo. E eu tirei do YouTube por causa do trabalho que dá gerenciar produtos fora do YouTube e dentro do YouTube, então eu preferi passar para outra plataforma. Então não assine mais aqui os membros, assine pelo link que tem aqui embaixo da Hotmart, lembrando que esse preço que está aqui é até o final de novembro, tá bom? Então eles falando aqui sobre não há nenhum outro caso, além da AgroGalaxy, que desperte maiores preocupações, porém eles citam dois aqui, que é a FS Bioenergia, falando de notícias negativas vinculadas em relação à capacidade de pagamento da empresa, e eles falam que, obviamente, eles estão aguardando o resultado trimestral, que encerrou agora em setembro. Só que a questão é a seguinte, pessoal, a gente está falando aqui, eu peguei os CRAs dessa FS Bioenergia, a gente está falando de quase 10% do PL. E a Solúbio, que também é uma empresa de biodefensivos que é controlada pela mesma controladora da AgroGalaxy, e eles falam que entendem que a Solúbio não tem tanto problema quanto, assim, a chance de dar problema com a AgroGalaxy é bem menor, porém é o mesmo controlador. E aqui a gente está falando de 5,4% do PL. Ou seja, pessoal, a gente está falando aqui de quase 15% do PL, muito maior, inclusive, do que a exposição da AgroGalaxy. Então, assim, gostei da transparência do fundo, porém a gente tem que monitorar para, de fato, isso não gerar problemas, né? Bom, falando aqui sobre a questão aí agora as notícias positivas. Lembrando, pessoal, qual foi o prejuízo que o XPCA e outros fundos que tem a AgroGalaxy tiveram? É a remarcação do valor do CRA para baixo, remarcando 50% do valor dele. E isso você tem uma redução de valor do patrimônio do fundo. E como o fundo é regime competência, esse prejuízo ele entra para a distribuição, na verdade ele corrói a distribuição. Então, o prejuízo foi basicamente esse. Como o fundo remarca para baixo o valor do CRA, foi uma remarcada, acho que 8 milhões de prejuízo, e como o fundo não gera isso de resultado de competência para pagar, ele tem que manter, ele tem que diminuir esse prejuízo ao longo dos meses. Só que o que aconteceu esse mês? A gestão alinhada com a administradora do fundo alterou positivamente a remarcação do CRA, uma vez que o mesmo possui uma subordinação de 25%, recursos em caixa no patrimônio separado do CRA. Então, ou seja, houve uma remarcação para cima de novo, não a ponto de remarcar totalmente, mas uma melhor, ou seja, é lucro para o fundo. Então, praticamente de um mês para o outro, o prejuízo se reverteu em lucro. E aí eles explicam a questão da distribuição, né, falando que a distribuição é via competência. Eles até falam que ainda esperam uma normalização da CVM em função disso, e aí eles falam que eles até gostariam de distribuir em regime caixa, mas não fazem isso porque eles são obrigados a distribuir por competência. Então eles falam até falam aqui, né, não é facultativo aos cotistas ou prestadores de serviços a previsão em regulamento de forma de distribuição de resultados diferente da premissa legal que é por regime competência. E aqui a gente vê os impactos. Então, pessoal, mais uma vez vai ser difícil dar uma viajada nessa DRE, porque está muito poluído. Aqui a gente teve um prejuízo de 9 milhões e agora um lucro de 10 milhões. E olha só, pessoal, o fundo, e aí lembra que eu mostrei para vocês que o mês passado ele estava com uma diferença de regime competência, o que ele gerou de resultado e o que ele distribuiu, de mais ou menos 12 milhões. Por isso que eu fiz aquelas contas que eu acreditava que em uns 3, 4 meses ele pagaria. E essa diferença caiu para 6 milhões, praticamente 6 milhões aqui, ou seja, caiu pela metade. Então, o que veio na minha cabeça? Se o resultado caiu pela metade, provavelmente o tempo que ele vai continuar pagando 4 centavos cai pela metade também. Então, na minha visão, eu acredito que mais 2 meses aí o fundo volte a pagar os rendimentos, a não ser que aconteça alguma outra coisa. Mas na minha visão, o fundo ainda paga mais esse mês, mais 2 meses
0,4 para poder recuperar exatamente por causa da questão que a minha visão é isso aqui, né? Ele gera mais ou menos uns 4, 5 milhões de resultado. E para ele pagar os 6, ele precisaria de mais uns 2 meses, porque ele ainda tem esses 4 centavos para distribuir. A não ser que ele zerasse a distribuição, e aí seria mais um mês e pouquinho para ele. Que aí ele zeraria, mas obviamente ele não vai deixar de pagar. Como o CPTR fez, né? O CPTR reduziu. E inclusive eu nem sei como é que tá a situação dessa, se essa remarcação positiva vai afetar o CPTR também. A hora que eu ver chegar o relatório, eu falo com vocês, né? Eu trago para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui um ponto positivo também, que é a volta das chuvas, né? E as chuvas, porque tava essa safra 2024-2025 já estava atrasada, então houve um avanço no plantio, isso em todos os tipos de lavoura por causa da chuva. Mas, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, né? Mais um mês aí acompanhando. Uma boa notícia, né, pro cotista, que provavelmente seja menos tempo de pagamento de dividendos abaixo aí do que é esperado. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.